Em 1983, a maior estrela do pop estava enfrentando um problema que hoje parece impossível de acreditar. Michael Jackson, que logo seria conhecido como rei do pop, não conseguia colocar seu novo videoclipe no maior canal de música da época, a MTV. Naquele período, a MTV estava explodindo nos Estados Unidos. Lançada em 1º de agosto de 81, a emissora passava videoclipes 24 horas por dia e rapidamente virou o lugar onde nasciam as grandes estrelas. Se seu videoclipe entrasse na programação, sua carreira podia decolar. Só que tinha um detalhe estranho. Quase todos os artistas exibidos seguiam o mesmo perfil. E Michael simplesmente não aparecia por lá. Mesmo com suas músicas dominando as paradas e ficando cada vez mais populares, os executivos da MTV continuavam recusando o novo sucesso do Michael Jackson, Billie Jean. E essa não era qualquer música. Lançada em janeiro de 83, no álbum Thriller, Billie Jean virou um fenômeno quase instantâneo. As rádios tocavam a música sem parar, o single vendia milhões de cópias, e Thriller começava sua caminhada para se tornar o álbum mais vendido da história. Todo mundo estava viciado nessa música. Mesmo assim, o videoclipe continuava fora da programação da MTV. Era como se todo aquele sucesso simplesmente não fosse suficiente para conseguir espaço no canal que mais influenciava a indústria da música naquela época. Nos bastidores a pressão só aumentava. Cada vez mais críticos começavam a questionar a decisão da MTV. Logo um boato começou a ganhar força dentro das gravadoras. Talvez aquela decisão não tivesse a ver só com música ou audiência. Foi que um dos executivos mais poderosos da indústria resolveu entrar na briga, colocando a MTV frente a frente com uma das maiores gravadoras do mundo. A pressão foi tão grande que a emissora acabou sendo obrigada a voltar atrás. E a história de como isso tudo aconteceu é ainda mais surpreendente do que a maioria das pessoas imaginam. Eu sou o Lucas Cinti, já se inscreve no canal, hype pro vídeo. O canal é pequeno ainda, eu preciso que você se inscreva aqui pra me ajudar. Já deixa o like e bora pro vídeo. Quando a MTV foi lançada, em 1º de agosto de 81, ela prometia ser o futuro da música. A ideia era simples, mas extremamente inovadora. Um canal que passava videoclipes 24 horas por dia. Sem apresentadores falando o tempo todo, sem programas longos, era só música e clipes, um atrás do outro. O primeiro videoclipe que passou foi Video Killer Radio Star, da banda The Buggles. Isso combinava perfeitamente com o momento. A MTV queria mostrar que uma nova era da música estava começando. Em poucos meses, a MTV deixou de ser apenas uma novidade da TV a cabo e passou a decidir o que estava na moda. O canal influenciava as músicas que faziam sucesso, o jeito que os artistas se vestiam e até quem chegava ao topo das paradas. Para qualquer músico, aparecer na MTV podia mudar completamente a carreira deles. Milhões de pessoas assistiam esse canal todos os dias. Mas, enquanto a emissora crescia, muita gente começou a notar um detalhe estranho. Quase todos os artistas que apareciam na programação eram bandas de rock. Nomes como Rolling Stones, Rod Stewart, Phil Collins estavam no ar o tempo todo. A MTV dizia que o seu foco era rock, só que tinha um problema. A grande maioria dos artistas exibidos eram brancos. Enquanto isso, músicos negros não apareciam na programação. E isso chamava atenção, porque artistas como Rick James, Donna Summer, Prince faziam um enorme sucesso na época. Mesmo assim, seus videoclipes nunca eram exibidos. Segundo eles, a programação apenas seguia o gosto do público que queriam alcançar. Mas nem todo mundo acreditou nessa explicação. Muitos jornalistas, produtores e pessoas da indústria da música começaram a desconfiar que existia algo maior por trás dessa escolha. Aos poucos, ganhou força a ideia de que a MTV estava criando uma barreira que deixava artistas negros de fora dessa nova era dos videoclipes. Isso era um problema enorme. A emissora já não era apenas um canal de TV. Ela tinha se tornado a maior vitrine da música. Um videoclipe exibido várias vezes podia transformar um artista em uma estrela mundial, aumentar as vendas dos discos, lotar os shows. Mas quem ficava de fora perdia a chance de ser visto por milhões de pessoas e podia acabar desaparecendo dos holofotes. O que a MTV não imaginava era que um jovem superstar, com um álbum recém-lançado e um talento impossível de ignorar, estava prestes a colocar esse sistema à prova. E a música que daria início a essa história já começava a subir rapidamente nas paradas de sucesso.
Em novembro de 1982, Michael Jackson lançou um álbum que mudaria a história da música, Thriller. Naquela época, ele já era uma grande estrela. Seu disco anterior, Off the Wall, de 79, tinha emplacado sucessos como Don't Stop to Get Enough, Rock With You. Mas Michael queria ir muito além. Ele sonhava em criar algo que mudasse não só a música, mas também os videoclipes. Por isso, trabalhou de novo com o produtor lendário Quincy Jones. Os dois eram extremamente perfeccionistas. Cada instrumento, cada voz, cada detalhe nas músicas era revisado várias vezes até ficar do jeito que eles imaginavam. A ideia não era apenas fazer um álbum de sucesso. Eles queriam criar um disco que quebrasse recordes, influenciasse a cultura pop e elevasse o nível da música para sempre. Entre todas as músicas do álbum, uma chamou a atenção mais do que qualquer outra: Billie Jean. Lançada como single em 2 de janeiro de 83, ela pegava o ouvinte logo nos primeiros segundos. A famosa linha debaixo da introdução era simples, misteriosa e impossível de esquecer. Na letra, Michael contava a história de uma mulher que dizia que ele era o pai de seu filho. A ideia veio de cartas que ele recebia de fãs obcecadas ao longo dos anos. Em vez de fazer uma música de amor, ele transformou essa situação em uma história cheia de mistério, tensão, desconfiança. Isso fez com que Billie Jean tivesse um clima muito mais sombrio e marcante do que a maioria dos sucessos da época. O single começou a subir nas paradas, dominou as rádios e rapidamente virou um dos maiores sucessos de 83. As vendas de Thriller aumentavam semana após semana e tudo indicava que Michael estava lançando o maior fenômeno de sua carreira. Para a indústria da música, parecia óbvio que aquele sucesso também tomaria conta da televisão. E como era de se esperar, um videoclipe foi produzido para divulgar a música. Nele, o Michael caminhava por uma cidade onde as calçadas acendiam a cada passo. O visual era elegante, a fotografia impressionava e tudo tinha cara de cinema. Em uma época em que muitos videoclipes eram apenas artistas cantando para uma câmera, Billie Jean parecia um verdadeiro curta-metragem. E mostrava que um clipe podia ser muito mais do que uma ferramenta de divulgação. Mas quando o vídeo chegou na MTV, aconteceu algo que ninguém imaginava. O normal seria o clipe entrar na programação imediatamente. Afinal, a música era um sucesso enorme. E o vídeo tinha qualidade para competir com qualquer outro clipe da época. Só que a resposta da emissora pegou todo mundo de surpresa. Em vez de colocar o clipe no ar, a MTV simplesmente se recusou a exibi-lo. Na época, os chefes da MTV disseram que o canal era focado em rock e não em R&B ou música pop, mas essa explicação começou a convencer cada vez menos gente. Afinal, Michael Jackson era o maior artista do momento. Se a MTV dizia mostrar o que o público queria assistir, por que eles estavam ignorando justamente o artista mais famoso do país? Essa pergunta começou a circular pelos bastidores da indústria e muita gente passou a acreditar que existia outro motivo por trás daquela decisão. Michael Jackson não era um artista desconhecido tentando ficar famoso. Ele já era um dos maiores nomes da música, com milhões de discos vendidos. Desde a época dos Jackson 5, seu talento já era reconhecido. E a MTV não fazia ideia que havia comprado uma briga enorme. Um dos executivos mais poderosos da indústria fonográfica acabou descobrindo o que a emissora estava fazendo e ele ficou completamente furioso. Nos bastidores da indústria da música, as notícias corriam muito rápido. No começo de 83, essa história já tinha chegado nos ouvidos de um dos homens mais poderosos do mercado, Walter Yetnikoff, presidente da CBS Records. Na época, a gravadora era responsável por alguns dos maiores artistas do mundo, incluindo Michael Jackson. Quando ele descobriu que a MTV tinha se recusado a exibir o videoclipe de Billie Jean, ele ficou indignado. Para ele, aquilo simplesmente não fazia sentido. Billie Jean não era só um sucesso. A música estava dominando as rádios, paradas. Em março de 83, ela chegou ao primeiro lugar da Billboard Hot 100. Michael Jackson já era uma das maiores estrelas do planeta. Se a MTV dizia mostrar os maiores videoclipes da música, por que estava deixando de fora justamente o maior artista daquele momento? O presidente da CBS não demorou para tirar suas próprias conclusões. Ele acreditava que a decisão da MTV não tinha nada a ver com rock, pop ou qualquer estilo musical. Na visão dele, o verdadeiro motivo era outro. A emissora não queria colocar artistas negros na programação. Convencido disso, ele resolveu enfrentar a MTV de frente. Entrou em contato com os executivos da MTV e foi direto ao ponto. Se a emissora continuasse se recusando a exibir o clipe de Michael Jackson, a CBS Records retiraria
todos seus artistas da programação do canal. E essa não era uma ameaça vazia. A CBS representava alguns dos maiores nomes da música da época, como Bruce Springsteen, Billy Joel, Journey. Perder todos esses videoclipes significaria deixar um enorme buraco na programação da TV. E o presidente não parou por aí. Ele também avisou que, se a emissora continuasse ignorando Billie Jean, acusaria publicamente a MTV de discriminação racial. Se isso acontecesse, a polêmica ganharia o país inteiro e poderia causar um enorme prejuízo para a imagem da emissora. De uma hora para outra, a MTV percebeu que aquilo já não era apenas uma decisão sobre o videoclipe. Era uma crise que poderia colocar em risco sua reputação e até seu futuro. E agora os executivos precisavam tomar uma decisão. Diante de uma pressão cada vez maior da CBS Records, ignorar Michael Jackson não era mais uma opção. Em 10 de março de 83, a emissora tomou uma decisão que mudaria sua história. Colocou o clipe de Billie Jean no ar. No começo, não houve nenhum anúncio especial ou grande divulgação. O videoclipe simplesmente entrou na programação como qualquer outro. Bastaram poucos segundos para o público perceber que aquele não era um videoclipe comum. No clipe, o Michael caminhava por uma rua, o visual era moderno, elegante, combinava completamente com o clima de mistério da música. Michael aparecia tranquilo, confiante, cheio de carisma. Mesmo sem grandes cenas de dança, era impossível tirar os olhos dele. Cada movimento parecia pensado nos mínimos detalhes, e sua presença prendia a atenção do início ao fim. Quem assistia entendia na hora que estava vendo algo diferente. Os telespectadores adoraram o clipe e começaram a pedir que ele fosse exibido mais vezes. A reação foi tão rápida que os próprios programadores da MTV perceberam na hora que tinha um enorme sucesso nas mãos. O que começou como uma decisão tomada quase por obrigação, logo virou um dos maiores sucessos da emissora. Em poucas semanas, o clipe já era um dos mais assistidos e comentados do canal. A ironia é enorme. O mesmo clipe que a MTV tinha se recusado a exibir, agora era um dos principais motivos para as pessoas ligarem a televisão. E aquele era só o começo. Depois que Billie Jean quebrou essa barreira, o caminho também começou a se abrir para muitos outros artistas. Ficou claro que um videoclipe de um artista negro não era só bem aceito pelo público, como também estava dominando a programação. Quem via Michael na TV queria ouvir suas músicas, copiar seus passos, se vestir que nem ele, e o impacto não ficou restrito só ao Michael Jackson. Outros artistas que antes não tinham espaço na MTV começaram a ganhar destaque. Prince, que tinha lançado o álbum 1999 em 82, passou a aparecer muito na programação. Logo depois, nomes como Lionel Richie e vários outros artistas negros também começaram a ter seus clipes exibidos com frequência. Aos poucos, a programação da MTV foi mudando. Anos mais tarde, esse momento ficou conhecido como a quebra da barreira racial da MTV. Foi quando a emissora já não conseguia mais justificar por que deixava de fora artistas negros que faziam enorme sucesso nas paradas. O público simplesmente amou o clipe de Billie Jean, mas Michael estava só começando. Poucas semanas depois de Billie Jean conquistar a MTV, outro clipe do álbum Thriller chegou no canal. Beat It! Lançada como single em fevereiro de 83, a música misturava rock, pop, R&B, além de contar com um solo incrível de guitarra do lendário Ed Van Halen. Com esse som diferente, ficou impossível da MTV ignorar o Michael Jackson. Quando o clipe de Beat It estreou, o público viu algo que parecia muito à frente do seu tempo. A história mostrava duas gangues rivais prestes a brigar, até que Michael aparecia e acabava com a confusão usando dança em vez de violência. A coreografia, criada por Michael Peters, reunia dezenas de dançarinos, fazendo movimentos perfeitamente sincronizados dentro de um galpão. Parecia mais uma cena de um filme de Hollywood do que de um videoclipe. Quem assistia a MTV ficava completamente impressionado. Logo, os clipes de Michael Jackson passaram a tocar o tempo todo na MTV. Billie Jean, Beat It. Alguns meses depois, o lendário videoclipe de Thriller, lançado em dezembro de 83, viraram alguns dos vídeos mais assistidos da história do canal. Naquele momento, tudo tinha mudado. O mesmo artista que a MTV tinha se recusado a mostrar, agora era a maior estrela da emissora. Michael não estava apenas fazendo sucesso, ele estava mudando para sempre a forma como os videoclipes eram feitos. Depois dele, os clipes deixaram de ser apenas uma divulgação da música e passaram a ser vistos como verdadeiros espetáculos. E essa mudança influenciou toda a indústria da música nas décadas seguintes.